Amém. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Meus irmãos, ficamos em pé, vamos fazer uma oração e dar início a este culto, esse culto de louvor e adoração ao nome do Senhor Jesus nesta noite. Glórias a Deus. Olha que conjunto, que grupo bonito nós estamos nesta noite. A Bíblia diz que basta ter apenas 2 ou 3 que Ele se faz presente. E nós estamos em um número muito maior que esse. Então abra a tua boca. Este culto é denominado culto de louvor e adoração. Então se tem um culto para você dar glória a Deus, aleluia, abrir a sua boca, levantar as mãos, adorar do jeito que você quiser, então pelo amor de Deus, faça um favor, abra sua boca e adore ao Deus nessa noite. Não fique com vergonha não, eu sei que você está de máscara aí, e a máscara de vez em quando nos impede de adoração, às vezes até quem está do lado não ouve, mas saiba que Jesus está te ouvindo nesta noite, até de máscara no rosto Deus está te ouvindo, então abra essa sua boca e adore ao Senhor nesta noite, não fique de boca fechada. O culto começa conosco adorando, porque enquanto a gente adora, o céu vai abrindo. Enquanto você adora, o céu vai abrindo, e de repente, na hora da palavra, o pregador está aqui. Eu tenho certeza que a palavra já está queimando no coração dele, então o céu vai abrindo, e daqui a pouco o Senhor fala conosco. Aleluia! Então abra a tua boca nesta noite e vamos adorar ao Senhor. Feche os teus olhos. Pai santo e querido, juntamente com a tua igreja neste momento, Senhor, eleva a minha voz em oração a ti nesta hora, Pai. Mais uma vez aqui estamos neste culto, Senhor, este momento que o Senhor preparou para todos nós. Pai querido, recebe a nossa adoração e louvor nesta noite. Meu Deus, que o céu se abra sobre este lugar. Meu Pai querido, que esta igreja possa ficar pequena para a tua glória nesta noite. Senhor Jesus, que teu Espírito Santo tenha liberdade de trabalhar no nosso meio. Fala aos nossos corações, Senhor, batiza com teu Espírito Santo nesta noite, renova, Pai, dá forças àquele que entrou aqui fraco, Jesus, Pai querido, anima o coração do teu filho que entrou aqui angustiado, abre a porta da salvação, opera milagres no nosso meio, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus, Pai, é o meu pedido a ti. Fica conosco, Senhor, fica conosco, Pai, fica conosco, Jesus, recebe a nossa adoração e louvor em nome de Jesus, amém, 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 glórias a Deus, podeis se assentar. Vamos louvar ao Senhor com o primeiro hino da nossa harpa cristã, glórias a Deus. Hino de número 409 da nossa harpa cristã. 409, vamos adorar ao Senhor Jesus nesta noite. Hino de número 409, glórias a Deus. Já quero justificar a ausência do nosso pastor presidente. Ele está na nossa capital, ele está resolvendo algumas coisas particulares dele. Estava tudo certo para ele vir no dia de hoje, mas acabou os seus negócios se estendendo para o dia de amanhã, mas amanhã ele já está retornando para Mococa, se Deus assim quiser, e sexta-feira ele estará conosco aqui adorando ao Senhor.
Então ore pela vida do nosso pastor presidente, pastor Alberto, sua esposa, sua família, em nome de Jesus. Acharam aí? Hino de número 409, vamos adorar ao Senhor. Trabalhadores do Evangelho, em breve ceifareis, quer fraco vós sejais ou velhos, do céu vigor tereis. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águia voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fadigarão de andar, correrão sem se cansar, sem fadigarão de andar, correrão sem se cansar, até o céu chegar. No bom trabalho, quantas vezes estamos a falhar, sempre devemos nos revezes em Cristo confiar. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águia voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fadigarão de andar, correrão sem se cansar, sem fadigarão de andar, correrão sem se cansar, até o céu chegar. Jesus está ao nosso lado, sua força nos dará. O nosso Salvador amado, sim, tudo suprirá. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águia voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fadigarão de andar, correrão sem se cansar, sem fadigarão de andar, correrão sem se cansar, até o céu chegar. Em Cristo sempre confiando, socorro vamos ter. O Salvador do céu baixando, virá nos socorrer. Os que esperam no
do Senhor, novas forças obterão, como águia voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fadigarão de andar, correrão sem se cansar, sem fadigarão de andar, correrão sem se cansar, até o céu chegar. Glórias a Deus, aleluia. Você está esperando em quem? É a pergunta para você nesta noite. O Senhor já está falando conosco neste culto. Você está esperando em quem? No homem? Está esperando em quem? Em mim? Você está perdido. Está esperando em quem? Pelo pastor Alberto? Você está perdido de novo. Maldito o homem que confia no homem, mas aqueles que esperam no Senhor, aleluia, novas forças obterão. Está fraco, irmão? Jesus já está falando com você nesta noite. Está difícil, mas espera mais um pouquinho, porque Jesus está renovando força já nesta noite. Aleluia, glórias a Deus. Oh glória, vamos louvar ao Senhor com mais um hino. Aleluia. Como é gostoso adorar ao Senhor. Oh, glória aí. Hino de número 46, 4/6 da nossa harpa cristã. Aleluia. Aos nossos irmãos que estão já participando da nossa transmissão, que Deus abençoe a sua vida. Que Deus possa te abençoar, fique conosco. Se possível for, compartilhe esta transmissão. Estou acompanhando um pouquinho por aqui. Glórias a Deus. A irmã Tânia já está mandando a paz do Senhor para todo mundo na transmissão, lá de São Paulo. Glória a Deus. Assim como ela também o nosso pastor. Glórias a Deus. Hino de número 46 da nossa harpa cristã, vamos adorar ao Senhor. Oh glória! Um pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para o céu, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alterguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Eis que já formados negros batalhões do grande usurpador, declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alterguei o seu pendão,
até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem para dar com valor. Adore ao Senhor Jesus. Oh glória, bem alto o seu perdão, firme sempre até morrer, pois sejamos todos a Jesus leais e ao seu real perdão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto o seu perdão, firme sempre até morrer. Aleluia! Oh, aleluia, como está gostoso esse ambiente. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Vamos para a leitura oficial desta noite. Glórias a Deus. Em seguida, irmã Carol, as irmãs dá para cantar? As irmãs então já se preparem aí. Em seguida vocês estarão adorando ao Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo, o Evangelho segundo escreveu João. Evangelho de João, capítulo de número 20. Glórias a Deus. Ficamos todos em pé, por gentileza. Glórias a Deus. Evangelho de João, capítulo de número 20. Glórias a Deus, aleluia. Eu vou aguardar todos acharem. Glórias a Deus, aleluia. Todos acharam agora? Amém? Evangelho de João, capítulo 20, verso 1 a seguir, que diz assim: E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis,
e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Amém. Glórias a Deus. Podeis se assentar. É tão gostoso que os dois chegaram lá e o sepulcro está vazio. Dá para dar glória a Deus por isso? Os dois chegaram porque acharam que alguém tinha roubado. Mal sabia eles que o Mestre já está ressuscitado. E Ele é o mesmo que está aqui nesta noite recebendo a tua adoração. Aleluia! As nossas irmãs do círculo de oração, louve ao Senhor nesta noite. Glórias a Deus. As nossas irmãs agora adorando ao Senhor Jesus. E você aí também adore ao Senhor. Não fique de boca fechada não, pelo amor de Deus. Já já nós vamos ouvir a mensagem, a palavra do Senhor aos nossos corações nesta noite. Aleluia! As nossas irmãs, louve ao Senhor Jesus. Aleluia. Elevarei meus olhos para os montes, olharei, o Senhor virá, o meu socorro. Me esconderei nas asas de Deus. Seu amor é grande, sempre apoia os seus. Quando o mal me tocar, ao meu Deus eu clamarei, de ajuda do céu vem. Mas eu não vou desistir. Sei que vou chegar até o fim. Seguirei, levarei a minha cruz, se no caminho tropeçar. Ele tem nas mãos a força pra vencer. Não vou temer, vou caminhar. Os teus inimigos envergonhados serão quando o lar da glória Deus te exaltar. Não dê ouvidos, não, não, ao vil tentador que faz de tudo pra você parar. Levante agora sua voz, clame forte ao Senhor.
temer, vou caminhar. Glórias ao Senhor Jesus. Meus irmãos, ficamos em pé. Nós vamos fazer uma oração. A hora já se avança. E agora nós vamos ouvir a palavra do Senhor aos nossos corações. Glórias a Deus. Quem vai nos trazer a mensagem desta noite é o evangelista Rodrigo. Para quem não conhece, o Rodrigo ainda é um jovem obreiro que chegou agora à nossa igreja, está comigo lá na congregação da Mocoquinha, está me ajudando lá na nossa congregação, e hoje ele será o intérprete de Deus, o vaso usado, o instrumento usado por Deus para falar conosco. Então apresente a vida dele agora. Não é o Rodrigo que vai falar não, mas é o Senhor através da sua vida. Estenda suas mãos para cá. Pai santo e querido, Senhor, nós já te adoramos, e como está gostoso este ambiente, Pai. Senhor Jesus, fala conosco nesta hora. Usa teu filho mais uma vez, Senhor. Enche ele agora com a tua unção, com teu Espírito Santo, Pai, com a tua graça. Senhor Jesus, que o Senhor possa, através da sua vida, falar aos nossos corações nesta noite. Pai querido, usa o Rodrigo mais uma vez de maneira especial, ó Pai, nesta noite. Pai querido, toma ele agora nas tuas mãos. Usa ele, ó Pai, com ousadia, meu Senhor, em nome de Jesus. E que teu Espírito Santo trabalhe mais uma vez no nosso meio, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Assim de pé como estamos. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor. É um motivo de alegria, né, estar aqui pela segunda vez na nossa sede. Estou muito feliz com o meu Deus. Sou grato a Deus pela oportunidade que Ele nos dá, né, de primeiramente estar na presença dEle, segundo de fazer menção da palavra do Senhor. Sem perca de tempo, abra sua Bíblia juntamente comigo no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 5 e o verso de número 1. Aleluias. Deus tem uma palavra para você nessa noite. Todos acharam? Que diz assim. Amém? Que diz assim. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos parados junto ao lago. Mas os pescadores tinham descido deles e estavam lavando as suas redes. E ele entrou em um dos barcos, que era o de Simão. Ele pediu que o afastasse um pouco da terra. E sentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando ele terminou de falar, disse a Simão: velejai para o profundo e lançai as redes para uma ração. E respondeu Simão, disse-lhe: mestre, nós trabalhamos toda a noite e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixes, e a rede se rompia. E eles acenaram aos seus companheiros que estavam no outro barco, para que virem e ajudá-los. Eles viram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. E vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois
pois ele estava admirado e todos os que estavam com ele, diante do arrastão de peixes que tinham feito. E assim também estava Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante tu serás pescador de homens. E levando os seus barcos para a terra, eles abandonaram tudo e o seguiram. Amém? Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Meus irmãos, eu não me prolongarei, mas usarei o tempo determinado para falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Queridos, o capítulo 5 de Lucas nos traz uma história já bem conhecida, né? Quem hoje não conhece a pesca maravilhosa, quem hoje não conhece a história que aconteceu aquele dia. E hoje você já deve ter ouvido essa história muitas vezes. E hoje eu quero refrescar um pouco a sua memória referente a isso e trazer algo diferente, aquilo que o Senhor colocou ao meu coração. O capítulo 5 de Lucas inicia nos dizendo sobre uma multidão que acompanhava Jesus. E essa multidão, ela tinha um objetivo. Essa multidão, ela tinha algo que ela queria de Jesus. E o que a multidão ela queria de Jesus? Lucas, a partir do versículo 1, ele nos diz: e a multidão apertava para ouvir a palavra do Senhor. A multidão, ela não aperta apenas por apertar Jesus. A multidão, ela não aperta só porque Jesus devia andar bem arrumado ou porque Jesus andava cheiroso. A multidão, ela não aperta apenas por Jesus ser bonito, mas o apertar da multidão aqui em Lucas 5 tem um objetivo. Tem algo que a multidão aqui, ela aperta Jesus porque ela quer receber algo de Jesus. E o que é esse algo de Jesus que elas querem receber? Versículo 1 nos diz: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. A multidão, ela não aperta apenas por apertar, mas a multidão, ela aperta porque ela está carente de ouvir a palavra do Senhor. Aí eu lembro daquilo que Amós escreveu em seu capítulo 8, verso 11: eis que vem dias que enviarei fome sobre a terra, mas não é fome de pão e nem sede de água, mas é fome de ouvir a palavra do Senhor. Os tempos em que Jesus vivia, Jesus pregou em todos os lugares que Jesus passou. Em todos os lugares que Jesus passou, não houve um lugar que não tivesse sido pregado a palavra do Senhor. E é nesse tempo que Jesus começa a pregar e essa multidão vem acompanhando Jesus de todas as formas. E a multidão, ela começa a seguir Jesus porque Jesus tinha a palavra. E a multidão em Lucas capítulo 5, a multidão já está um tanto enorme, já está um tanto muito grande. E aí se cumpre aquilo que Amós diz em seu capítulo 8, verso 11, que o povo não sentiria fome de pão e nem sede de água, mas é fome de ouvir a palavra do Senhor. E nós não estamos vivendo dias da mesma forma. Dias em que as pessoas hoje não estão mais com fome de pão e nem sede de água, mas todos os dias Deus coloca alguém do seu lado, Deus coloca alguém no seu caminho para pregar a palavra do Senhor, seja para ler um versículo, seja para explanar uma palavra, mas Deus, ele sempre coloca alguém do seu lado para você pregar a palavra. O povo e nós estamos vivendo hoje dias da mesma forma. Dias em que as pessoas tanto se afastam da presença de Deus, mas também pessoas que todos os dias se reconciliam na presença do Senhor. E é porque o pregador pregou uma palavra bonita? É porque o pregador veio bem arrumado? Não, é porque a palavra entrou dentro da vida dele e cortou tudo que tinha de ruim dentro da vida dele. Não é o homem que faz, mas é a palavra que muda o homem.
E nesse tempo Jesus, ele pregando, e a Bíblia nos diz, e Lucas escreve dizendo que a multidão estava apertando Jesus. E perceba que em todo o ministério de Jesus, Jesus não enfatizou milagres, Jesus não enfatizou curas, mas Jesus enfatizou a pregação do Evangelho. Jesus enfatizou a pregação da palavra. Por quê? Porque milagres sequência do ministério de Jesus. Jesus, quando não tinha a multidão, ele pregava para os 12, e quando não tinha os 12, ele pregava para os 3, e quando não tinha os 3, ele pregava para um, mas não deixava de pregar a palavra do Senhor. Aleluias! Só que hoje as coisas mudaram. Só que hoje as coisas estão diferentes. Tem gente que você convida para pregar e a pessoa fala: eu só vou se tiver um tanto de gente, eu só vou se tiver mais de 1000 pessoas. E Jesus é diferente. Jesus, ele prega tanto para a multidão quanto ele prega para uma só. Aleluias. E o que eu acho engraçado na vida do nosso Senhor é que em todos os momentos do seu ministério, Jesus pregou. Jesus pregava na sinagoga, Jesus pregava na beira do mar, Jesus pregava nas casas, mas Jesus não deixava de pregar. Em todo o ministério de Jesus, se você for ver, Jesus está pregando. E se nós formos ler nos 4 evangelhos, a Bíblia vai nos dizer: e ele sentando ensinava a multidão, e ele parado, sentado ou deitado, ensinava alguma coisa. Jesus, em todo o seu ministério, Jesus, ele curou, Jesus, ele ressuscitou, mas o que Jesus mais fez foi pregar a palavra. O que Jesus enfatizou em seu ministério foi pregar a palavra. Por quê? Porque para Jesus, milagre é consequência, e a transformação, ela não vem através do milagre, mas ela vem através da palavra. E a multidão que estava querendo apertar, ou que estava apertando Jesus, era uma multidão que queria a palavra. E a multidão que vem para a igreja nos dias de hoje é multidão que quer milagre. E multidão que quer milagre, quando não tem milagre, sai da igreja. Oh, Jesus. Multidão que vem para a igreja por causa de milagre. Se você não der o que ele quer, ele sai da igreja e ainda sai falando mal. É multidão que vem para a igreja pelo que Jesus faz e não pelo que Jesus é. Mas nessa noite tem uma multidão aqui que está aqui não pelo que Jesus fez na sua vida, mas pelo que Jesus é. Aleluias. Ainda tem crente que vem para a igreja para adorar ao nome do Senhor, não pelo que Jesus já te deu, não pelo que Jesus dá todos os dias para você, mas pelo que Jesus representa na sua vida. Continuando, Jesus, ele sempre enfatizou no seu ministério a pregação do Evangelho. É tanto que Jesus inicia o seu ministério não é fazendo milagre, mas é pregando o Evangelho. Jesus inicia o seu ministério dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Jesus não inicia o seu ministério fazendo milagre. E quer um segredo? Antes de Jesus fazer um milagre na sua vida, primeiro ele vai pregar a palavra para você. Quer ver? Continuando, versículo 2: e ele viu 2 barcos parados junto ao lago, mas os pescadores haviam descido dele e estavam lavando as suas redes. Jesus, quando ele entra dentro do barco de alguém, Jesus, ele nunca vai entrar por acaso. Jesus, ele nunca vai entrar simplesmente por entrar. Quando Jesus, ele entra dentro de um barco, ele entra por um objetivo. E ele entra por um propósito. E é por esse propósito que Jesus, ele entrou na tua casa. É por esse propósito que Jesus entrou na tua vida. O versículo 3: e ele entrou em um dos barcos, que era o barco de Simão, e pediu que eu afastasse um pouco da praia. Agora escute, Jesus, ele sabia ou não sabia o que tinha acontecido na vida de Pedro? Sabia. Porque Jesus, antes de Jesus entrar, ele sabe de tudo que está acontecendo na minha e na sua vida.
Jesus ele entra dentro do barco. E o que Jesus faz? Jesus ele poderia simplesmente entrar e fazer um milagre, sim ou não? Sim. Só que Jesus, importante para Jesus não é um milagre, é ele pregar a palavra. Importante para Jesus não é um milagre, porque Jesus poderia entrar, fazer o milagre, os homens permaneceriam da mesma forma. Só que para Jesus, Jesus não. Jesus ele entra no barco e fala para Pedro: Pedro, afasta o barco da praia. Rodrigo, o que é isso, afastar o barco da praia? Vou explicar para você. Para nós, espiritualmente, significa algo. Para Pedro também significou algo. Por quê? Porque se nós formos analisar, tem coisas espirituais na nossa vida que nós só conseguimos quando nós afastamos o nosso barco da praia. Deixa eu mudar um pouco. Tem coisas espirituais que Deus só vai fazer na minha e na sua vida quando Ele disser para você: foge um pouco da terra e se liga mais no céu. Oh, aleluias. Tem coisas que você está buscando há tanto tempo, ainda não aconteceu. Jesus está dizendo: sabe por que não aconteceu? Porque você está focado muito na terra, você está focado muito em coisas terrenas. Quando você se ligar no céu, aí você vai saber o que vai acontecer na sua vida. Jesus ele fala para Pedro: Pedro, afasta o barco da praia. Jesus ele poderia simplesmente entrar, fazer um milagre e vir embora. Só que Jesus ele tinha um propósito dentro daquele barco. E qual é o propósito? Mudar a vida de homem, mudar a vida de alguém. E Jesus ele sempre vai entrar na vida de alguém para transformar, para mudar. Você nunca viu alguém que Jesus entrou na vida e permaneceu da mesma forma, não. Você é prova viva daquilo que Deus ele fez na sua vida e está fazendo até os dias de hoje. Jesus ele tem um foco, ele tem um objetivo, ele tem um propósito dentro daquele barco. E a Bíblia nos diz que alguns pescadores, eles trabalharam a noite toda e eles não conseguiram nada. É nada, é nada, é nada. E você já percebeu que tem dias na sua vida que você se encontra da mesma forma como Pedro? Quantas vezes você está lançando a rede e ainda não aconteceu nada? Quantas vezes você está orando por uma pessoa que está desviada? Você está orando há tanto tempo e ainda não aconteceu nada na vida daquela pessoa. Você está esperando tanto por alguma coisa e ainda não aconteceu. Só que eu vim aqui dizer para você que ainda que não tenha acontecido agora, Jesus ele está chegando na praia e ele já viu o seu barco. Aleluias. Jesus ele entra no barco, fala para Pedro: Pedro, afasta o barco da praia. Pedro ele afasta o barco da praia. Jesus ele vai começar a ensinar. Jesus já estava ensinando a multidão. E Jesus ele vai continuar ensinando. Por quê? Porque se nós formos analisar a palavra do Senhor, Pedro ele pescou a noite toda e não conseguiu nada. O que Pedro precisaria novamente era de fé, coragem e continuar tentando novamente. E Jesus ele vai ensinar algo. Eu não sei o que Jesus vai pregar naquele lugar, naquele barco. Só que a palavra de Jesus ela é reta e direta. Por que é reta e direta? Porque a palavra que Jesus estava pregando, imagino que era tão poderosa as mensagens de Jesus, que para Jesus pregar e o camarada lançar a rede novamente, a mensagem foi diferente. E tem mensagem na minha e na sua vida que Deus ele traz algo diferente. Eu posso pregar essa palavra, ou outras pessoas podem pregar essa palavra 30 dias seguidos. Todos os 30 dias você vai ouvir algo diferente. Jesus ele vai começar a ensinar novamente dentro do barco. E o que Pedro precisaria naquela noite era de fé. Jesus ele vai ensinar, acredito eu, com uma mensagem tão poderosa, porque a fé ela vem através da palavra que ouvimos. Romanos 10, 17. A fé ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. O que Pedro precisa colocar dentro do seu coração e colocar em prática é a fé. E Jesus chega naquele lugar para colocar fé na vida de Pedro através da palavra.
A palavra ela não vem quando eu ligo a minha televisão para ficar ligado no Big Brother. A minha fé ela não vem, ela não cresce através dos filmes que eu assisto. A minha fé ela não cresce quando eu ouço algumas músicas, mas a minha fé ela cresce quando eu ouço e pratico a palavra do Senhor. É por isso que Jesus ele vai continuar ensinando e continuar pregando. Por quê? Porque Pedro ele teve um dia difícil. Ele teve uma noite difícil. E deixa eu dizer para você, quantos dias difíceis você não está tendo. Quantas coisas difíceis não está acontecendo na sua vida. Quantas noites chorando você não está passando. Você chora, suas lágrimas parecem que não param. E você, meu Deus, quando é que essa prova vai acabar? Quando é que essa dificuldade vai acabar? Só que eu vim aqui dizer para você que essa dificuldade que você está passando é para você sair dela mais forte. Essa prova, essa dificuldade, esse deserto que você está passando não é para te matar, mas é para te trazer de volta e para você sair dela mais forte na presença do Senhor. Pedro ele teve uma noite difícil. E tem dias na nossa vida que o dia já começa errado, já percebeu? Tem dia na nossa vida que, meu Deus, você falou, hoje o diabo jogou uma prova demais para mim. Tem dia que para você nada dá certo na sua vida. Tem dia que você já acordou e falou, meu Deus, será que não dá para o dia passar logo para mim dormir e acordar de novo, para ser um outro dia? Aí parece que aquele dia para você é um dia tão atribulado que você não entende o que está acontecendo. É justamente esse dia que Deus ele vai utilizar para fazer algo diferente na sua vida. Aleluias. Tem dia que você passa uma prova tão grande, você não sabe o que está acontecendo, só que é justamente esse dia que Deus ele vai se revelar com algo diferente para a sua vida. Pedro ele teve uma noite turbulenta. Pedro ele teve uma noite totalmente diferente daquilo que ele estava vivendo anteriormente em sua vida. Só que deixa eu dizer para você que talvez a tua maior vitória vai vir sempre depois de uma noite de frustração. A tua maior vitória vai vir sempre depois de uma noite de choro. A tua maior vitória vai vir depois de uma noite inteira de frustração. Porque a palavra do Senhor diz que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu não sei como está sendo os teus dias, mas eu imagino que os teus dias não estão sendo difíceis. Mas eu sei que o dia quando você acorda no outro dia é totalmente diferente do seu dia anterior. Jesus ele entra dentro do barco, começa a pregar. Jesus termina de pregar e fala para Pedro, Pedro, agora vamos mais para fundo. Agora joga a rede um pouco mais longe. Aí Jesus vai dizer para Pedro, Pedro, lance a rede um pouco mais longe. O que Jesus está dizendo para Pedro é, Pedro, na areia não dá peixe, porque a areia, o mar ele só traz sujeira. E o que Jesus tem para mim e para você não é nada de sujeira. Jesus ele tem algo novo para mim e para você nessa noite. E o que Jesus tem para mim e para você nessa noite é coisa grande. Pedro ele vai um pouco mais longe. O que Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, eu preciso de um pouco mais de intimidade da sua parte. Eu preciso que você mergulhe um pouco mais, que você desça um pouco mais. E sabe por quê? Muitas das vezes nós não alcançamos coisas grandes na presença do Senhor. É porque a nossa oração de 5 minutos para Deus basta. O nosso pouco oferta que nós damos para Deus basta. Só que Jesus me trouxe aqui para dizer, mergulha um pouco mais. Desce um pouco mais na minha presença. Porque quando você descer eu vou fazer algo diferente. Pedro ele vai fazer a maior pescaria da vida dele. Eu imagino que os anos de pescaria da vida de Pedro, ele não pescou nada comparado ao que ele pescou naquele dia. Sabe por quê? Porque uma coisa é eu fazer as coisas sem Jesus dentro do meu barco. Outra coisa totalmente diferente é Jesus estar dentro do meu barco e falar para mim fazer. Pedro ele vai fazer a maior pescaria. Jesus vai falar para ele, Pedro, lance a rede. Meu irmão,
E a Bíblia nos diz que foi um milagre tão grande, que a rede parecia que ela ia se quebrar. Ele teve que chamar o outro barco para poder ajudar ele. Só que antes disso tem algo muito interessante que eu quero frisar aqui para você. Versículo 5. Ele respondendo a Simão disse: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E quando Pedro diz: Senhor, nós trabalhamos a noite toda, esse trabalhar é uma tradução grega que diz, Pedro está dizendo: Senhor, eu sofri a noite toda. E deixa eu dizer algo para você. Quantas noites você não está sofrendo? Quantas noites você não está chorando e nada acontece? Quantas lágrimas você tem derramado todos os dias da sua vida? Só que continua. E Pedro diz: mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Pedro, ele está praticando a palavra que o Senhor pregou. Aleluias. Pedro, ele está praticando aquilo que ele ouviu. E cabe a nós nessa noite praticar aquilo que o Senhor está falando conosco. Porque a gente só vem para a igreja, ouve a palavra, mas sai daqui para fora e não pratica nada. E não adianta eu ouvir e não praticar. Pedro, ele está praticando aquilo que o Senhor pregou para ele. E ele diz: Senhor, eu sofri a noite toda, mas é sobre a tua palavra que eu lançarei a rede. Aí Pedro está querendo dizer para Jesus: Jesus, eu lancei a noite toda, eu não consegui nada, mas agora, só porque o Senhor pregou, eu sei que a tua palavra ela tem autoridade, eu vou lançar de novo, porque eu estou debaixo da tua palavra. Aí sabe por que as coisas estão dando certo na tua vida? É porque você está sobre a palavra do Senhor. Aí sabe por que hoje muitos relacionamentos não dão certo? Porque muitos ministérios que as pessoas abrem não dá certo? É porque quer fazer as coisas, mas não estão debaixo da palavra do Senhor. Só que quando eu e você estamos debaixo da palavra do Senhor, não tem diabo, não tem demônio que queira nos derrubar, porque nós estamos debaixo da palavra de Deus. Aleluias. Pedro, ele vai fazer a maior pescaria da vida dele. Eu imagino a alegria da vida de Pedro que ele estava aquele dia. Eu imagino a alegria que estava o seu coração. A alegria era tão grande a alegria na vida dele, que quando ele vê o milagre, ele chega para Jesus, ele cai no chão e se ajoelha e fala: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. E essa palavra é muito linda, sabe por quê? Porque para Pedro está sendo incumbido algo que ele não sabe. E o que é? É a palavra graça. Jesus, ele sabe que Pedro ele é pecador. E é por isso que Jesus diz para Pedro: Pedro, não tem problema, porque a partir de hoje tu serás pescador de homens. Pedro, ele entende que ele é pecador. E deixa eu dizer algo para você: você é pecador, você é um mísero homem, você é uma mísera mulher. Nós somos pecadores. Nós somos falhos, nós erramos todos os dias. Quem não pecou aqui hoje? Quem hoje não cometeu um pecado? Quem hoje não errou? Só que a palavra do Senhor disse que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não importa o tamanho do teu erro, não importa o tamanho do teu pecado, Jesus, ele perdoa o teu pecado. Aleluias. Pedro, ele vai dizer: Senhor, eu sou pecador. Aí eu imagino Jesus: é por isso que tu é pecador e que eu resolvi te escolher. É por isso que tu é pecador que eu resolvi te escolher. Agora, sabe por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi, todas as vezes que pecava, reconheceu o seu pecado. É por isso que Davi, ele é segundo o coração de Deus. E deixa eu dizer algo para você: não adianta querer pecar e querer esconder o seu pecado. Entenda que você é pecador. Entenda que através do seu pecado, a graça de Deus alcançou você. Eu não merecia estar aqui pregando, você não merecia estar aqui sentado nessa cadeira me ouvindo. Mas pelo sacrifício que Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, é que hoje nós estamos aqui. Aleluias.
Agora deixa eu dizer para você, Pedro ele vai fazer a maior pescaria, Pedro ele vai entender que ele é pecador. Ele vai dizer para Jesus, Jesus, afasta-te de mim. Só que escuta isso aqui, versículo 11, ele levando os seus barcos para a terra, eles abandonaram tudo. Escuta eles abandonaram tudo. O que eles tentaram fazer a noite toda e não conseguiu? O que eles tentaram fazer a noite toda e não conseguiu? Agora escute. Depois que eles pescaram, o que eles fizeram com o peixe? Depois que eles pescaram, o que eles fizeram com o peixe? O que eles fizeram com o barco? Quer um segredo? Jesus ele não entrou no barco por causa do peixe. Meu irmão, era para você ter voado dessa cadeira. Jesus ele não entrou dentro do barco por causa do peixe. Por quê? Porque o peixe Jesus deixou, o barco Jesus deixou. E a Bíblia diz, eles abandonaram tudo e o seguiram. Agora tem alguém que Jesus ele vai levar para a vida toda. Tem alguém que Jesus ele vai para a vida toda, vai levar para a vida toda. E quem é? É Pedro. Jesus ele não entrou na sua casa por causa do seu milagre. Jesus ele não entrou na sua casa por aquilo que ele fez, mas ele entrou no teu barco por causa de você. Ele entrou no barco por causa de você, e é através de você que Jesus ele vai usar você para trazer outras pessoas. E deixa eu dizer uma coisa, Pedro entendeu naquele dia, naquela noite, naquela tarde uma coisa, que a rede ela podia falhar, que o anzol ele podia falhar, que o mar podia não estar para peixe. Agora deixa eu dizer alguma coisa para você aqui, que a rede pode falhar, só que a palavra do Senhor ela não vai falhar na minha e na sua vida. É por isso que Pedro ele vai abandonar tudo e ele vai seguir Jesus. E deixa eu dizer para você, Jesus e os discípulos deixaram tudo, mas Jesus tem alguém que ele vai levar para a vida toda. E quem é? Vamos ver se você sabe. Quem é que Jesus vai levar para a vida toda? Pedro. Quer ver? Pedro ele vai acompanhar todo o ministério de Jesus, sim ou não? Pedro ele vai acompanhar Jesus curando, Jesus ministrando, Jesus ressuscitando o morto. Pedro ele vai acompanhar todo o ministério de Jesus. E vai chegar um momento em que Jesus vai falar para Pedro, e vai falar para todos os discípulos, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E quando Jesus está no Getsêmani, Jesus vai dizer que o pastor será ferido e todas as ovelhas ficarão dispersas. E Pedro diz, Senhor, ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. E escute isso, Jesus ele sabe, Jesus ele conhece. E Jesus vai dizer, Pedro, antes que o galo cante, essa noite, 3 vezes tu me negarás. E engraçado é que a gente escuta as pessoas tanto falar sobre o canto do galo e acha que foi um galo que cantou. O cantar do galo na época era o nome que os romanos deram, ou os judeus deram, para o soar de uma trombeta. E quando Jesus diz, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes tu me negarás, Jesus está querendo dizer, Pedro, antes que a trombeta toque 3 vezes, tu me negarás. A gente escuta tanto as pessoas dizer que o galo cantou e não entende o que é o cantar do galo. E na época as pessoas colocaram esse nome por quê? Porque haviam 4 vigílias à noite. A primeira vigília iniciava a partir do entardecer e até as 9 horas. A segunda vigília iria das 9 à meia-noite. A terceira vigília iria da meia-noite às 3 da manhã. E a quarta vigília ia das 3 da manhã às 6 da manhã. Então escute isso. Quando a Bíblia diz, e Jesus fala que Pedro negará Jesus 3 vezes, versículo 18
João capítulo 18, versículo 18, escute isso. Onde Pedro ele vai negar Jesus. E estavam ali alguns servos e os oficiais, tendo feito uma fogueira. E havia ali brasas. Porque fazia frio e eles estavam se aquecendo. Também Pedro estava parado junto deles. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos discípulos e da sua doutrina. Continuando isso, nós vamos entender que Pedro ele nega Jesus 3 vezes. Quantas vezes? Então, não é o galo que vai cantar, é a trombeta que vai tocar 3 vezes. Pedro ele nega Jesus às 9, Pedro ele nega Jesus à meia-noite e Pedro ele nega Jesus às 3 horas da manhã. E é quando toca a terceira trombeta que aí Pedro ele vai ouvir o suposto cantar do galo, que é o tom da trombeta, e vai lembrar daquilo que Jesus falou. Só que as pessoas vão olhar para Pedro e vão dizer: não, você estava com Jesus. Você estava com Jesus. E sabe por que você estava com Jesus? Porque você fala como ele, você anda como ele, você tem todo o jeitinho de Jesus. Aí deixa eu abrir um parêntese e dizer para você: sabe por que você hoje não consegue desviar? Porque você anda como Jesus, você fala como Jesus, você prega como Jesus. É por isso que as pessoas olham para você e não acreditam que você está desviado. Porque a identidade de Cristo está dentro da sua vida. As pessoas olham para Pedro e falam: você estava com Jesus, camarada. Ele vai dizer que nada, eu estou nada com aquele Jesus. Aí a Bíblia nos diz que a trombeta toca, o galo canta pela terceira vez, e Jesus vai olhar diretamente para Pedro. Eu imagino Pedro lembrando daquilo que Jesus falou, e o olhar de Jesus cara a cara com Pedro. Meu Deus do céu, imagine a tristeza que aquele homem estava. Imagine a situação que aquele homem estava. Oh, Jesus. Aleluia. A tristeza de Pedro era tão grande que Jesus, ele vai morrer, se entregar. Só que vai dar o terceiro dia. Qual dia? Quantas vezes Pedro negou Jesus? E Jesus ressuscitou no qual dia? Escute. Pedro ele vai passar todo o período do interrogatório, da morte de Jesus, da sua crucificação, ele vai passar dentro de casa. Pedro ele está numa tristeza tão grande que ele não vai sair da sua casa. Última parte eu encerro. E Jesus ele vai ressuscitar ao terceiro dia. O anjo vai aparecer na porta do túmulo e vai dizer para as mulheres: ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Aí o anjo vai dizer: vai aos discípulos e vai a Pedro. Repete comigo esse negócio aqui. Ele disse às mulheres: vai aos discípulos e vai a... Agora, por que o anjo disse isso para as mulheres? Porque até o anjo sabia como a vida de Pedro estava naquele momento. Sabe por quê? Porque quando a gente peca, a gente só quer ouvir da boca de Jesus que estamos perdoados. A tristeza de Pedro era tão grande que o anjo falou para as mulheres: vai até Pedro, porque Jesus ele sabe como que Pedro está. E deixa eu dizer para você, Jesus ele sabe como está seu coração. Jesus ele sabe como está a sua vida. Aí o anjo vai dizer: vai até Pedro, porque eu imagino que naquele momento Pedro já não estava mais se sentindo como um dos discípulos de Jesus, por causa do seu pecado, por causa do seu erro e por ter abandonado Jesus. Eu imagino que Pedro ele não estava mais se sentindo um dos apóstolos. Aí o anjo vai dizer para as mulheres: vai aos discípulos, vai também a Pedro, porque Jesus ele sabe como está o coração dele. Aí escute isso. João capítulo 21, a partir do versículo 1. Se tiver com a Bíblia aberta, abre aí. O versículo 3 diz: disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. E lhe disseram eles: nós também vamos contigo. E eles saíram imediatamente, entraram no barco e naquela noite não pegaram nada. Aí escuta isso aqui.
A primeira pesca, o que aconteceu com Pedro? Ele passou a noite toda e não pescou? Aí escuta isso aqui. A primeira pesca, ele pescou a noite toda e não conseguiu nada. Aí a segunda pesca, Pedro vai tentar pescar e também não vai acontecer nada. Aí perceba que todas as vezes que nós saímos da presença do Senhor, aquilo que nós queremos sempre fazer é voltar a fazer aquilo que fazíamos antes, quando Jesus nos libertou. Perceba que quem sai da igreja hoje que bebia, ele volta a beber. Quem sai da igreja e fumava, ele volta a fumar. Pedro, ele não está se sentindo mais amado. Então Pedro está dizendo o quê? Já que Jesus não vem, eu vou voltar a fazer o que eu fazia antigamente. Só que eu vim aqui dizer para você que aquilo que Jesus já te libertou não é para você voltar a fazer mais. Se Jesus te libertou da bebida, não beba mais. Se Jesus te libertou do fumo, não fume mais. Pedro, ele quer voltar a pescar. Aí imagine que Jesus, ele sempre vai montar o mesmo esquema, meu irmão. Jesus, ele sempre vai no mesmo lugar da primeira vez que Jesus foi quando nos achou. E escute, Pedro, ele passa a noite toda, ele não pesca nada. Aí vai chegar amanhã. E quem vai aparecer na praia na manhã? Jesus. Aí Jesus vai aparecer na praia, sendo que na primeira vez Jesus também apareceu na praia. Aí, escuta isso aqui. Aí o versículo 6. E ele disse: lançai a rede do lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, portanto eles não conseguiram puxar por causa da quantidade de peixe. Aí escute o versículo 7. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse: Pedro é o Senhor. Ora, quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se. Só até aqui. Aí você analisa esse versículo, meu irmão. Não. Analisa esse versículo. A primeira pesca, ele não pescou nada. A primeira pesca, Jesus apareceu na praia. A primeira pesca, havia um barco. E a primeira pesca, o que eles queriam fazer era pescar peixe. Agora junta tudo. Eu imagino Pedro olhando, eu imagino João olhando para Pedro e falando assim, Pedro, Jesus na praia, tem barco, a gente passou a noite toda e não pescou nada, não te lembra alguma coisa? Ô Pedro, você não está lembrando de alguma coisa? Aí João vai olhar para Pedro e vai dizer: Pedro, é Jesus, Pedro. Aleluias. João, ele vai olhar para Pedro e falar: Pedro, você não se lembra de nada, Pedro, é Jesus. Aí Pedro, ele se lembra. Ele cingiu-se. Ele mergulhou na água. E eles foram até Jesus. Aí escute isso aqui. E eu encerro agora. E logo vieram para a terra, e haviam ali brasas, e havia posto ali peixe e pão. Só que escute isso aqui. E logo vieram para a terra, eles viram ali brasas. Agora escute, brasa não te lembra alguma coisa? João 18, que nós lemos, o que tinha ali? O que o diabo preparou para derrubar Pedro? Lê comigo aqui, João 18. Estavam ali alguns servos e oficiais, tendo feito uma fogueira, e ali havia um braseiro. Escute isso aqui que tem algo de Deus para sua vida. O diabo montou um braseiro para derrubar Pedro. Aí vem Jesus, aparece na praia, faz o mesmo milagre que fez da primeira vez. Eles pescam, eles voltam para a praia, para a terra, e acham ali um braseiro, peixe e pão. Eu vou dizer isso aqui para você dar um glória mais alto. O diabo preparou um braseiro para derrubar Pedro. Jesus aparece na praia, monta o mesmo braseiro para levantar a vida dele. Aleluias! E deixa eu dizer algo para você aqui. Eu não sei o que o diabo preparou para te derrubar.
Eu não sei se o diabo usou o teu patrão, usou alguém da tua família para te derrubar, eu não sei. Mas Jesus chegou na praia para fazer aquilo que o diabo fez para te derrubar, ele vai fazer para te levantar. Aleluias. E deixa eu dizer algo para você nessa noite. Que aquilo que o inimigo usou para te derrubar, aquilo que o diabo usou para te envergonhar, Jesus ele vai aparecer na praia para montar o mesmo braseiro que montou para Pedro, para perdoar a vida de Pedro. Eu imagino Pedro olhando para o braseiro e falando: foi no braseiro que eu caí, foi no braseiro que eu pequei. Aí parece que Jesus ele quer lembrar Pedro que foi no braseiro que ele errou. Sabe por quê? Porque Jesus ele sabe na onde você caiu. Jesus ele sabe na onde você errou. Jesus ele sabe qual é o teu ponto fraco. E deixa eu dizer algo para você. Jesus preparou o mesmo braseiro para dizer para Pedro: Pedro, aquilo que o diabo usou para te derrubar, eu posso usar para te levantar. Talvez o teu ministério o diabo usou para derrubar o teu ministério. Talvez você chegou aqui desanimado, fraco. Só que Jesus vai montar o mesmo braseiro para te levantar. E Jesus vai perguntar 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me amas? Escute que Pedro ele negou 3 vezes. E Jesus vai falar: irmão, Jesus é lindo. Porque Pedro ele nega Jesus por 3 vezes. Só que Jesus vai fazer algo extraordinário. Jesus ele vai fazer 3 vezes Pedro confessar que ama Jesus. Ele vai falar: Jesus, eu te adoro, eu te amo e eu te amo. E Jesus ele quer que eu e você façamos, sabe o quê? Confesse que nós amamos a Jesus. Para me encerrar, meu irmão, só você sabe como foi o seu dia. Só você sabe. Eu imagino que hoje a tua vontade não era vir para a igreja. Eu imagino que o seu dia foi tão atribulado que você falou: hoje naquela igreja eu não piso. Hoje aquele pastor não vai olhar para minha cara. Aí só que foi passando o decorrer do dia. Aí você: não vou para a igreja, não vou para a igreja. Aí foi dando o horário do culto. E o diabo feliz: hoje ela vai ficar em casa, vai assistir o Big Brother Brasil, a novela da Globo Total, vai assistir a novela das 5, das 6, das 7, das 8, das 9, das 10. Hoje eu ganhei ela. Aí foi dando a hora do culto, você falou: será que eu fico em casa? Será que eu vou pro culto? Só que aí deu aquele horário, você foi vendo: eu vou pro culto. Aí você falou: eu vou pro culto. Aí Jesus é onde ele animou você, onde ele colocou força em você. E é você que está aqui hoje dando glória a Deus e aleluia. O diabo ele tentou te parar o dia todo, ele tentou te derrubar o dia todo. Só que Deus colocou ânimo em você e falou: Satanás, hoje ela vai me adorar naquela igreja hoje. Eu não sei o que o diabo usou para te derrubar, mas eu sei que ainda que o diabo te derrube, há um Deus todo-poderoso que pode te levantar. Como eu já disse, não importa onde você caiu, Jesus ele vai voltar no mesmo lugar para te levantar novamente. Fique com essa palavra, em nome de Jesus. Glórias a Deus, que palavra. Jesus falou com você? Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, apenas para dar os avisos finais, mas nós vamos também, nesta noite, glórias a Deus, nós vamos também nesta noite adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Você que vai adorar ao Senhor nesta noite, você que vai ofertar, pegue a sua oferta aí, eu quero orar por você. Como o nosso pastor presidente tem nos ensinado, segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Mas não oferte nem com tristeza, mas com
alegria. Então adore ao Senhor nesta noite. Quero convidar os nossos obreiros, por favor. Robson, me ajude aí, por favor. Amém. Estenda as suas mãos que eu quero orar por você. Pai santo e querido, nesta hora, Senhor, nós também vamos te adorar com os nossos dízimos e ofertas. Pai, abençoe agora a vida dos teus filhos, Senhor. Cada um que irá ofertar, dizimar. Pai, abençoe agora de maneira especial. Mas abençoe também, Senhor, aquele que não poderá ofertar nesta noite. Tu conheces a necessidade do teu filho, Senhor. Pai, se for por falta de emprego, abra uma porta de emprego para os teus filhos. Abra uma porta de emprego para aqueles que estão desempregados. Aos que estão trabalhando, Senhor, abençoe, dê promoções. Aqueles que têm o seu negócio próprio, Pai, abençoa, fortalece, frutifica, Pai, em nome de Jesus. E é na autoridade que há no nome do teu filho, Senhor, que queremos repreender o devorador agora. Todo devorador seja repreendido agora em nome de Jesus e seja abençoado nesta noite. Amém, amém e amém. Enquanto você adora ao Senhor para ganharmos tempo, a hora já se avança, eu quero dar apenas os avisos finais. Amanhã, quinta-feira, não temos culto aqui na nossa sede, mas temos culto em todas as nossas congregações do nosso campo. Quem quiser amanhã ir lá me visitar na Mocoquinha, fica à vontade, viu? Vai ser um prazer receber você lá. Amanhã, Mocoquinha, onde eu estou, estaremos lá adorando ao Senhor. Presbítero Gilmar, lá na congregação do Pôr do Sol. E também Pastor Joel, na nossa congregação em Monte Santo de Minas. Então, quem puder amanhã cooperar nas nossas congregações, fique à vontade. É bom estar na sede? É maravilhoso, mas é bom estar nas congregações também. Nos visite, mas sexta-feira nós estaremos todos aqui juntos, se Deus assim quiser. Todas as nossas congregações, o nosso culto de ensino, é o dia de nós ouvirmos o nosso pastor presidente nos ensinar. Culto de ensino, o povo não gosta muito de vir não, né? Mas é bom, irmão, é a hora que a gente aprende a palavra. E é aquele dia da semana que a gente se confraterniza junto, todas as congregações que agora estão nos ouvindo, nossos irmãos. Sexta-feira é o dia de nós nos reunirmos para nós aprendermos a palavra do Senhor através da vida do nosso pastor presidente. Então não falte, meu irmão, e não se esqueça, nós estamos em uma campanha de evangelismo do projeto Eu Ganho Mais Um. Não deixe de convidar uma pessoa, pelo amor de Deus. Nós temos uma meta a ser alcançada para evangelizar a cidade de Mococa. Nós estamos em expansão. Só nesta semana, o Rodrigo daqui que não me deixa mentir. Só nessa semana, na Mocoquinha, Jesus salvou 6 novos crentes. Glória a Deus, para a honra e glória do nome do Senhor. De domingo para até ontem no culto, foram 6 novas almas. Glória seja dadas ao nome de Jesus. Agora nós vamos cuidar dessas 6 almas, que agora estão agregando conosco. Assim também deve ser em todas as congregações. Mas isso é fruto do convite. Se a gente não convidar, irmão, ninguém vem. Então convide para estar aqui na sexta-feira. No domingo nós estaremos aqui. Sábado nós não temos culto em nenhuma das nossas igrejas. Mas domingo nós temos cultos simultâneos em todas as congregações. Amém? Ficamos em pé. Vamos agradecer ao Senhor Jesus. Aos nossos irmãos que estão agora na nossa transmissão, que Deus abençoe. Eu vou falar para vocês quantas pessoas hoje assistiram este culto. Glórias a Deus. Deixa eu atualizar isso aqui, que agora está desatualizado. Glória. Ai, meu filho, me ajuda, pelo amor de Deus. Alcançamos hoje, alcançamos hoje celulares conectados na nossa transmissão, 285 pessoas até agora. Glórias a Deus. E é gente de tudo que é lado, viu, irmão? Do Brasil todo, por incrível que pareça, até fora do Brasil tem gente nos assistindo. Você vê como é importante essa transmissão. Você tá chique, irmão? Tá pregando internacionalmente já.
E olha que nem saiu de Mococa. Glórias a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a vida do nosso pastor presidente que está nos assistindo agora. Deus abençoe ao nosso pastor. Que Deus dê um retorno a ele amanhã em nome de Jesus para Mococa. E que Deus te guarde e te livre. Assim como eu sempre digo na Mocoquinha, que a sua semana seja abençoadíssima em nome de Jesus. Você crê? Você pode dizer amém por isso? Ah, pastor, mas hoje é quarta já, não tem problema não, irmão. Ainda tem quinta, tem sexta, tem sábado e domingo. 4 dias para Deus, irmão, Ele pode fazer muita coisa por você ainda. Que a sua semana seja abençoada, um bom retorno para a sua casa. Feche os seus olhos, estenda as suas mãos. Pai santo e querido, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos na Tua casa. Obrigado pelos momentos que aqui passamos. Obrigado, Senhor, por mais uma vez o Senhor nos permitir ouvir a Tua voz. Pai querido, abençoe os nossos irmãos que aqui estiveram, aqueles que estiveram na transmissão, Senhor, nos assistindo via internet. Pai, abençoe a cada um agora em nome de Jesus. Continue, Senhor, abençoando a nossa igreja, o nosso ministério na cidade de Mococa. Abençoa, Senhor, o nosso pastor presidente do campo, o pastor Alberto Francisco, os nossos pastores presidentes das nossas convenções, pastor José Wellington Bezerra da Costa e pastor José Wellington Júnior. Pai, em nome de Jesus, abençoe a nossa igreja, cada congregação, Senhor, aquelas, ó Pai, que serão abertas ainda este ano, Senhor, na cidade de Mococa. Pai, em nome de Jesus, Senhor, abençoe o nosso trabalho, Pai, a Tua igreja nesta cidade, Senhor, pois é o Senhor que dá o crescimento, pois a obra é Tua, Pai. Continua nos abençoando, nos leve em paz para os nossos lares agora, livra-nos de todo mal, de todo perigo, Senhor, e nos dê uma semana abençoada, Pai, repleta de vitórias, de bênçãos e de surpresas vindas diretamente do Seu trono às nossas vidas. Meu Pai, em nome de Jesus, é o nosso pedido a Ti, Senhor, e dê um retorno, ó Pai, seguro ao nosso pastor para a cidade de Mococa, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja conosco hoje, amanhã e eternamente. E todos juntos dizemos: que Deus abençoe a sua vida, bom retorno, encerrado em nome de Jesus.